clássico mais antigo do estado de São Paulo. Isso mesmo, né? Corinthians e Palmeiras, não tem Santos e São Paulo. Guarani e Ponte é a rivalidade mais distante do nosso futebol. O primeiro jogo entre eles aconteceu em 1911. Os dois maiores do interior, na mesma cidade, separados por 600 metros e unidos por muita história. Vamos lembrar agora em 6 jogos aqui no canal do Paulistão. Vocês sabiam que o Derby Campineiro foi jogado só uma vez fora de Campinas? Tinha que ser em São Paulo, no meu, no seu, no nosso. Pacaembu! Pelo Paulistão de 78 e 79, pensa nos dois times no auge. O Bugre era o atual campeão brasileiro. O Macaca tinha sido vice no Paulista do Corinthians em 77. Rivalidade aflorada, desfile de craques, de Cá, Careca, Zenon. Até a gigante Campinas ficou pequena para esse confronto. Era o terceiro turno do Paulistão mais longo da história. Depois de 38 jogos, Ponte e Guarani eram os melhores times da competição. Com gols de Capitão e Zenon, o Bugre fez 2-0 e venceu um derby cheio de expulsões. A vitória fez toda a diferença, atrapalhou a Ponte e levou o Guarani para a semifinal, onde o time caiu para o Santos, campeão com a primeira geração de meninos da Vila. O reinado dos times de campeões do Paulistão era seríssimo. 3 anos depois, em 81, Ponte e Guarani fizeram a final do primeiro turno, depois de serem os melhores times daquela fase. Realmente, Campinas é a capital do futebol. 1-1 no primeiro jogo no Brinco. E vamos para a decisão do Moisés. Osvaldo abriu o placar para a Ponte nessa coberturinha. Ângelo empatou, Serginho aproveitou a bobeira do goleiro Birigui e colocou a Ponte na frente de novo. Jorge Mendonça igualou outra vez, até que Odilei marcou o gol de uma das maiores vitórias da história da Ponte. Os jogadores correram pro vestiário porque sabiam que a torcida da Ponte ia invadir, fazer a maior festa que o Majestoso já viu. Só esquecendo de avisar o árbitro Aragão. A Macaca ainda fez a grande final com São Paulo, campeão do segundo turno, e acabou ficando com o vice. Chegamos nos anos 90 e Campinas continuava um celeiro de craques. O Guarani tinha um timaço em 95, liderado por Djalminha e Amoroso. O elenco da Ponte, com problemas financeiros, era mais modesto, mas a gente sempre repete nessa série aqui que em derby não tem dessa. O que falta de um lado se compensa com vontade. Espetáculo das torcidas e jogaço. Djalminha fez 1-0 pro Bugre e ele ainda cobrou a falta para essa obra-prima do Amoroso, 2-0 de calcanhar. O problema é que o amigo Amoroso se empolgou tanto com o clima do derby que jogou a camisa pra torcida, tomou um amarelo e o segundo na sequência e foi expulso nessa entrada. A Ponte não ganhava do Guarani desde 87. Perder em casa ia bater duro demais. Porrada pela torcida, a Macaca pressionou, diminuiu com o Gaúcho e chegou ao empate com o Careca. É um ídolo do Guarani. Esse aqui, impedir que o rival vencesse, foi comemorado como uma vitória da Ponte nesse dia no Moisés Lucarelli. A Ponte é a dona da maior sequência invicta do derby, de 16 jogos em um curto espaço de tempo de 5 anos entre 79 e 84. Essa sequência aí do Guarani, que a Ponte não conseguiu parar, teve 2 jogos a menos, mais disputados entre 15 anos. Por isso, pareceu maior. E teve até valsa. Em 2001, a Ponte, que era mais time, tinha uma boa chance de acabar com esse tabu na casa do rival. Ronaldão, Mineiro, Adrianinho, Piá, Macedo, Washington. Mas o Guarani saiu na frente com Marcinho e Renato Abreu. O Coração Valente até tentou uma reação com esse golaço. No fim do jogo, o locutor do Brinco de Ouro colocou nas caixas de som do estádio a valsa de debutante para comemorar os 15 anos da Ponte Preta sem ganhar o derby. Só que ele deu uma zicadinha aí. Nesse momento eram 14 anos, faltava um para chegar em 15. O Guarani foi rebaixado nesse campeonato. No ano seguinte a Ponte foi lá e acabou com o tabu. O Guarani foi voltar a viver um grande momento 10 anos depois, quando os dois times voltaram a ser protagonistas no Paulistão. Semifinal de 2012, jogo único no Brinco de Ouro. Quem passasse pegava o Santos e Neymar. Olha o tamanho desse jogo. Ganhou o apelido de Derby do século. Tava com cara de Ponte. Caio abriu o placar. Aí o Bugre descolou uma daquelas viradas históricas de heróis improváveis. Fábio Bahia empatou e Medina, não o ídolo do surf, esse aí, saiu do banco para fazer o segundo e o terceiro. Passo lá pela direita, olhou para o meio da área, vem cruzamento, segunda trave, o toque de cabeça! Gol! Foi a primeira vez que o Guarani chegou na final do Paulistão em 24 anos. Apesar da dolorida eliminação para os pontepretanos, aquele ano foi muito importante para os dois times do Paulistão. Além do derby do século, os times jogaram o derby centenário na primeira fase, comemorando os 100 anos do clássico, um jogaço. Com todos os elementos que são a cara de um Guarani e Ponte. Nomes marcantes da história dos dois clubes: Cajá, Roger, Fumagalli, Vadão, muitas chances, pênalti perdido, expulsões no primeiro tempo e tudo igual. Um gol de Diego Sacomã,
um de Fumagalli e o equilíbrio, característico de mais de 100 anos do derby campineiro. Olha, o que não falta é jogo pra citar. Goleadas da Ponte, 2008, 2019, craques do Guarani voando, mas por hoje são só 6. Sabia? Então comenta aí seu derby favorito, deixa o seu like e volta na semana que vem, tem muito mais clássico pra gente lembrar.